Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Minha gente, eu vou fazer o seguinte. Tá ouvindo essa música? Você não gostou, né? Sim, sim. Tinha que ser. Tem que ser, né? É. Daqui a pouco vamos saber um pouco dessa história do Fácil, com essa turma toda aqui maravilhosa. Eu vou pedir licença a vocês. Nós gravamos, há uns 15, 20 dias atrás, um show que foi em homenagem a Ismar Barreto. Foi tributo a Ismar Barreto. Nós gravamos lá no museu, no Café da Gente Sergipana, que pertence ao Museu da Gente Sergipana. E já mostramos aqui algumas dessas apresentações que aconteceram lá. Mas eu guardei essa justamente para mostrar para vocês. É uma menina chamada Sandy Alê. Sandy Alê, ela pegou o Sofrendo de Ismar Barreto, que a Amorosa gravou e imortalizou e cristalizou, e deu uma interpretação muito dela, com uma dignidade e uma personalidade e uma identidade muito própria da Sandy Alê. E a gente vai mostrar agora, tá bom? Depois a gente volta para cá para saber só um pouco do São Cristóvão. Vamos conferir a Sandy. Amor, eu tô sofrendo saudade de você. O tempo passa e eu morrendo, tô doida pra te ver. Amor, não tô vivendo, sou seca no sertão. Você é chuva, é vento e eu sou a plantação. Olha só pra mim, veja como estou. Depois do adeus, é duro a solidão. Pelo amor de Deus, tem dó de eu, como é? Olha. À noite eu sonhei, você voltou pra mim nas asas da asa branca e pousou aqui. À noite eu sonhei, você voltou pra mim nas asas da asa branca e pousou aqui. Ei! Amor, eu tô sofrendo saudade de você. O tempo passa e eu morrendo, tô doida pra te ver. Amor, não tô vivendo, sou seca no sertão. Você é chuva, é vento e eu sou a plantação. Olha só pra mim, veja como estou. Depois do adeus, é duro a solidão. Pelo amor de Deus, tem dó. Como é, vai? Olha só. Depois do adeus, é duro a solidão. Pelo amor de Deus, tem dó de eu. À noite eu sonhei, você voltou pra mim nas asas da asa branca e pousou aqui. À noite eu sonhei, você voltou pra mim nas asas da asa branca e pousou, pousou, pousou.
noite eu sonhei, você voltou pra mim. Como é? Na noite e pousou aqui. Maravilha. Um beijo para você, minha querida Sandra Leite. Já vim aqui no programa, vamos marcar. Gente, vamos recepcionar agora o nosso prefeito, Marcos Santana, e que está fazendo, já, na sua gestão, já é o terceiro festival. Será o terceiro. É por isso que eu errei na conta, não foi? Aquela conta. É o terceiro já Festival de Arte de São Cristóvão, que você vem recuperando com, eu diria, com bastante dignidade. A gente reconhece quando as coisas são feitas. E eu trouxe essa turma aqui hoje, né? Esse daqui foi um dos responsáveis, estava na época do CUTART, na Universidade Federal do Sergipe, 82, já no primeiro festival, Primeiro não. Primeiro foi em 70. 82 deve ser o 11º. Não, o primeiro foi nos anos 70. Acho que foi, não foi? O primeiro foi em 1972. 72. Você estava em 84. Então você participou do Festival de Arte São Cristóvão? O 10º. Luiz também participou do Festival de Arte? Participei, inclusive fiz uma exposição na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Muito bom. Você estava nos Estados Unidos? Eu estava na época nos Estados Unidos, não participava, mas acompanhava, torcia. E quando eu voltei para viver aqui de novo, ainda estava assim o auge do festival, já nas mãos do Nestor Amazonas, que também era na TV Sergipe, né? E então eu tenho o histórico, né? E agora quando cheguei aqui, fiquei muito, muito feliz de saber que São Cristóvão agora tem esse prefeito. Obrigado. Que ama a cultura. Gente, a arte é a melhor coisa da humanidade. Só a arte salva. A arte me salva. Então, quando eu vejo um político, um administrador público, Sim. se colocar na posição de vou salvar a arte que salva, que é isso que você está fazendo nesses últimos 3 anos, você não tem o meu voto, porque eu não voto em São Cristóvão, mas você tem minha força, meu incentivo e minha admiração. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Depois de ouvir tudo isso, o que a gente pode esperar do FASC esse ano, meu querido Marcos Santana? Veja, depois de ouvir tudo isso, é importante ouvir manifestações como essa, porque, na verdade, hoje o tema do FASC neste ano mostra muito bem o momento que estamos vivendo, né? Onde o ambiente que nos cerca, as forças que nos cercam, elas não contribuem para que um evento como esse aconteça de maneira fácil. O Festival de Arte São Cristóvão... Já é difícil naturalmente, né? Mas o ambiente atual, a conjuntura política e econômica no país atual, não é raro que as pessoas... A semana passada eu encontrei com a professora Aglaé. Nós estava numa audiência pública e ela terminou a audiência sobre patrimônio material e imaterial e a frase dela, e o FASC? Aí eu digo, está caminhando. Ela disse, você é meio louco. Tem que ter um pouquinho de loucura para poder fazer o que nós estamos fazendo. Né? O FASC tem a ideia dele central é exatamente ter um ambiente de, como Clara colocou, de a arte como um momento de reflexão da vida. E é isso que nós estamos tentando fazer lá em São Cristóvão, né? Resistindo às dificuldades. Resistindo à resistência, porque estão resistindo contra a arte. Sim. E vocês vêm e dão a resposta. Perfeito. Resistindo enquanto arte. E as dificuldades são de todo tipo, né?
Você tem as dificuldades do ponto de vista financeiro e tem a dificuldade do próprio ambiente local. Por quê? O porquê. Mas é isso que eu ia fazer, eu ia perguntar a você. Uma das coisas que mais me chama a atenção é a questão da autoestima da população são cristovense com relação ao próprio Festival de Arte de São Cristóvão. A gente, nos últimos 3 anos, eu tenho sentido que tem melhorado bastante. Mas eu me lembro que lá para trás, né, o pessoal não gostava muito do festival, não. Né? Eu achava que não tinha ninguém... Não, a pergunta que eles faziam assim, mas o que é que eu estou ganhando com isso? Perfeito. Né? E eu quero dizer que eu já fiz essa pergunta, tá bom? Então, estive do outro lado e não mudei porque sou prefeito, quero deixar bem claro isso. Eu nasci em São Cristóvão, no primeiro FASC eu tinha 12 anos. E eu me lembro bem, no primeiro FASC, o palco principal não era coberto, era um palco aberto, não tinha cobertura. E um dos maiores espetáculos que eu assisti, com 12 anos de idade, foi o corpo de dança do Teatro Castro Alves, da Universidade Federal da Bahia. Eu me arrepio. E recentemente encontrei até, por acaso, num evento, num seminário do IFAM, eu participando enquanto prefeito, a pessoa que representava Salvador disse, eu já dancei no FASC. Aí veio essa... Isso é bom. Mas eu já tive uma crítica assim, sabe? Nós, em São Cristóvão, víamos o FASC da década de 70, principalmente da década de 70, como a Universidade Federal de Sergipe se utilizava de uma grande... de uma nave espacial, de um disco voador, e descia na Praça São Francisco, cheio de gente cabeludo, de bêbados, de artistas que dormiam nas praças, nas barracas. Fazia o xixi em todo canto. Fazia xixi em todo canto. E na segunda-feira essa nave saía da praça com um Zeppelin, de Geni. Deixando para trás um certo alívio, né? Mas toda uma sujeira. E não deixava um legado para a cidade. E é isso que eu reclamava da universidade. Eu fui porta-voz disso enquanto adolescente na cidade. Eu gostava do FASC, era um momento, né, de efervescência, como de fato ainda é, mas eu tinha essa crítica. E é essa crítica que as pessoas também tinham em São Cristóvão. Quando nós tomamos posse, eu procurei a universidade. O FASC hoje é uma realização da prefeitura, mas ela é também uma co-realização da universidade. A marca da universidade, a participação da UFES é fundamental. Eu procurei o professor Ângelo para a gente retomar o FASC. E ele aceitou o desafio. O Antonioni, que é o nosso reitor da universidade. Você, na época, nos anos 80, no CUTART, foi um dos cabeças do FASC naquele período. Ele comentou agora, com relação a essa história do Zeppelin que descia São Cristóvão, depois ia embora, né? Como é que hoje você enxergaria essa posição dele? Bom, o primeiro comentário é que o FASC tinha um... Você era um representante da Universidade Federal nessa época? Na época eu era jornalista e fui contratado para montar o Festival de Arte de São Cristóvão. Eu era apenas o braço, a cabeça eram outras pessoas. Era o Gilson Cajueiro, o Jocelino e outros. O problema maior que nós identificamos na época é que a São Cristóvão era um cenário de uma festa. Se dava uma festa, a cidade não era convidada, ficava na periferia e usufruía do que sobrava pelas beiradas. Nós procuramos, naquele período, com Neilton Santana, Luiz Eduardo Oliva, Blânia Duarte e uma série de outras pessoas, criar um envolvimento da comunidade, através de cursos e tudo mais. Para encurtar a história, por exemplo, me causou muita satisfação de ver que em São Cristóvão foi montado alguns centros de recuperação de obras de arte, com Eliana e outras pessoas, que foi a forma da universidade deixar de ser como a gente chamava, né? O festival não pode ser um evento eventual, a frase não é minha, de uma professora ex-presidente da Funarte, Admeia Falcão. Não pode ser um evento eventual, ela tem que ser uma coisa perene que corresponda, onde o festival seja o ponto de culminância desse aprendizado. Onde profissionais das artes plásticas, como a Luísa Delmo,
como vários outros, que durante todo o ano exerciam atividade e no final transformavam o festival num grande momento de apresentação, como o Luiz há pouco falou, que ele chegou a fazer eventos dentro de igreja, não foi isso, Luiz? Você preparava a exposição? Na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Ô Luiz, mas você preparava uma exposição especial, assim, você trabalhava durante algum período já pensando na exposição no Festival de Arte São Cristóvão? Era assim que funcionava? A gente fez essa exposição com o patrocínio da caderneta de poupança da época que o diretor apoiou o presidente, né? Acho que era Francisco Moreira na época. Doutor Moreira. E ele, inclusive, editou um catálogo de todas as obras que estavam participando. Porque uma outra coisa que a gente comenta também com relação ao Festival de São Cristóvão, eu me lembro que eu toquei lá no primeiro, nos anos 70, toquei no rock numa igreja, mas enfim. Aconteciam muitas, por exemplo, principalmente na dança, tinha muito isso. A Luiz Pinelli já estava... E aí, passava-se o ano todo preparando aquele espetáculo que iria acontecer no Festival de Arte São Cristóvão, né? Eu me lembro que nós ensaiamos na época como músico, e as artes plásticas também. Muitas exposições eram formadas e formalizadas para que acontecesse. Então, quer dizer, o Festival de Arte não eram só os 3, 4 dias que acontecia lá. Ele tinha o antes, agora, o depois, acho que era a história do Zeppelin quando ia embora. Pascoal, essa preocupação que você está colocando aí, nós, nesses 3 últimos anos, nós temos, eu digo sempre que a imprensa me provoca, eu digo, olha, o festival não acontece apenas naqueles 3 dias, e não é uma festa, é um festival de artes, das múltiplas facetas de artes. Tanto é verdade que durante todo este ano, entre os eventos que nós chamamos de culminância, digamos assim, aconteceram oficinas por exemplo, de produção. Nós estamos preparando pessoas para produzir, para trabalhar em produção. Por quê? Porque eu, enquanto gestor, tenho que me preocupar com a geração de emprego e renda na cidade. Então, nós queremos que as pessoas... O festival, que tem o nome de Festival de Artes, para nós, da gestão, também, para além da questão da arte, o objetivo de gerar emprego e renda. Ele acontece durante todo o ano e tem uma culminância nos 3 dias que nós escolhemos a cada ano. No caso, agora vai ser nos dias 14, 15, 16 e 17 de novembro. Então, assim, essa preocupação que está presente desde 2017, fazer com que o festival aconteça o ano inteiro, com seminários, por exemplo, de empreendedorismo, que não tem nada a ver com arte. Mas eu preciso que as pessoas empreendam. Economia da cultura. Economia da cultura, exatamente. Né? Eu estava me lembrando de uma coisa, Clara, você vai gostar disso, muito interessante. Isso foi na gestão da Aglaé como secretária de Cultura lá. As bonecas de pano. São belíssimas, eu sou apaixonada. Pois é. Quando eu voltar a morar aqui, um dos meus sonhos é fazer uma coleção de bonecas de pano de São Cristóvão. Então, sabe o que a Aglaé fez? A Aglaé teve uma ideia que eu achei fantástica. Ela tem as bonecas de pano, normal, que a gente conhece, está no mercado, Dores tem muito. A Hortência Barreto tem um trabalho belíssimo. Belíssimo. As bonecas de pano. Ela reuniu as bonequeiras de São Cristóvão, você me corrija, e fez com que elas vestissem as bonecas com modelos do folclore sergipano. Então, a bonequeira que é da Taieira, a boneca que é do São Gonçalo, a boneca que é não sei o quê, enfim, das nossas raízes, nossos folguedos, nossos brincantes. Essas bonecas já foram para Viena, na Áustria, Sim. já foram para o Museu Folclórico do Rio de Janeiro, estão viajando o Brasil inteiro e as bonequeiras estão vendendo. Você chega em São Cristóvão, elas têm um ateliê só para elas. Exatamente. Só para elas. Eu achei essa ideia... O ateliê é belíssimo. Eu fui
Eu fui visitar o Jardim Botânico de Marcel Nauer, que eu vou todas as vezes, todo ano eu venho. Com ele. Você teve? Estive lá domingo. Eu fiz uma matéria que vai sair na revista Cumbuca, o Jardim Botânico de Marcel Nauer. Estive lá, passei o dia com ele. Aí fui lá me apaixonar pelas bonecas e sonhar na coleção que eu vou fazer. Olha aí, tá vendo? Coisa boa. E o Marcel Nauer vai ter visita a esse... Só os domingos, que é quando ele está lá sempre as portas e tem que combinar. Tem que combinar. Mas ele é receptivo e generoso. Preciso trazer Marcel com as fotografias aqui no programa. Você me permite, Pascoal, só fazer uma observação? O prefeito estava falando uma coisa que é muito importante e precisa ser destacado. Primeiro é uma questão histórica e depois uma questão geográfica. A histórica é que os festivais surgiram como um fenômeno de época, numa explosão de liberdade e alegria, numa época muito confusa e dura. Era um movimento hippie também, não é? Não era um movimento, não vou chamar nem de contracultura. Quem entende de contracultura aqui é o seu Luiz Adelmo, que trabalhou com Leila Diniz e tem Banana na Banda e tal. Mas é só para dizer assim, naquela época, os festivais tinham uma função libertária de ser um grito de oposição ao estabelecido. Como ele era muito fugaz e veloz, não dava tempo de se prender e se proibir. Essa é uma questão histórica. Perfeito. A outra questão geográfica é que São Cristóvão, que já foi uma coisa longe de Aracaju, me parece que hoje São Cristóvão e Aracaju podem ser uma mesma entidade cultural num fluxo de relacionamento dinâmico e não mais duas coisas separadas. Pode sim. Me perdoe fazer a explicação, que eu já moro lá há algum tempo, é o que acontece com São Paulo. São Paulo você tem Osasco, Guarulhos, cidades que são limítrofes diferentes, com prefeituras diferentes, com recursos diferentes, mas com a mesma unidade cultural. Exato. Então, o que eu quero dizer é que São Cristóvão, que no passado já foi assim uma espécie de um calabouço histórico, geográfico do Estado, não é. Ele hoje faz parte do organismo vivo de Aracaju. Não é uma época, não sei se vocês lembram, o nosso grande pianista Zenóbio tentou fazer um centro de música em São Cristóvão e teve dificuldades, né? Então, nesse aspecto, tanto histórico quanto geográfico, tem a ver com produção cultural. Que São Cristóvão tem o que eu chamo assim, o cenário natural fantástico, estético, histórico. É nossa Paratizinha, vou dizer né? uma palavra terrível, mas é legítimo. Porque quando nós tentamos fazer qualquer coisa, no caso, por exemplo, de Irmã Dulce, né, quando a gente tenta falar alguma coisa de São Cristóvão, é legítimo falar de São Cristóvão com relação à Irmã Dulce, porque ela morou lá, ela se revelou lá. Então, é legítimo, não é uma invenção, não é uma coisa. Então, São Cristóvão tem um potencial a ser explorado pelo poder econômico de Aracaju, para que se torne realmente uma espécie de uma mina cultural do Estado, e não só de uma região geográfica. Eu sempre digo, olha, nós estamos trabalhando nesses 3 anos, espero que nós viemos falar sobre o FASC e você me provoca, e se me provocar para falar sobre São Cristóvão, a gente precisa de uns 4 programas aqui. Ou mais. Então, veja, você falou sobre turismo religioso, nós estamos nesse momento, e aí Aracaju, indo assim, bastante próximo daquilo que você está colocando, está junto conosco. Edivaldo, prefeito, eu, governador, estamos trabalhando a construção de um caminho de Santa Dulce. A exemplo do caminho de Santiago de Compostela. Né? Um caminho que sairá da igreja que já existe, da paróquia de Santa Dulce, aqui no Aruana, passando pelo Caípe Novo, que é um povoado de São Cristóvão, próximo à Terra Dura. Ou seja, é um caminho natural que já existe, que o governo quer investir nisso aí. Nós estamos, nesse momento, fazendo a sinalização turística da cidade como um todo. E se você for em São Cristóvão, neste momento, essa sinalização, inclusive, ela é aprovada pelo IFAM, com bilíngue, com totens, nós vamos ter totens de 8 metros, eu até me assustei. Então, é algo que vai mudar a cara da cidade para o aspecto do turismo. Então, nesse momento, você já vai ver bandeirinhas já indicando o memorial de Irmã Dulce, de Santa Dulce, agora não mais Irmã Dulce, de Santa Dulce. Então, tudo conspirando a favor de que a gente realmente potencialize ainda mais, transforme em produto turístico aquilo que já é uma atração turística. Que é legitimado, porque São Cristóvão tem histórico, tem geografia, tem prédios, tem história. Perfeito. Não precisa inventar nada. E tem uma programação do Festival de Arte São Cristóvão, que está aqui na minha mão, que eu estou babando.
Olha, vamos, por favor. Bom, eu não vou falar especificamente, não vou arriscar falar sobre a programação, eu não me ative a... Mas a gente pode falar... Nós falamos aqui sobre São Cristóvão participando do FASC, que na abertura do FASC nós vamos ter Debádios, né, que é uma banda nascida em São Cristóvão. Mais uma vez... No Grêmio? Mais uma vez indicada para o Grêmio Latino. Não, o São Cristóvão vai ter 2 Grêmios. Sim, 4 Grêmios. Sergipanos, 2 sergipanos. 2 sergipanos. O Bajos e Mestrinho. Exatamente. E aí tem Gilberto Gil, e agora eu vou esquecer de um, mas são 4. Mariene não. Não é Mariene. Não foi Chico... Eu não sei quem é o... Chico Sá, que você falou? Chico Sá vai estar conosco, né? Mas indicados ao Grêmio Latino para este ano, sim. 4 atrações estão... E não estão no fácil por causa do Grêmio. Foi uma coisa que aconteceu depois da programação. Natural. Natural. Principalmente os 2 sergipanos, né? Os 2 sergipanos. Mestrinho e Debádios, os 2 indicados. Debádios pela segunda vez. Gilberto Gil é um dos indicados do Grêmio Latino. E tem um quarto que eu vou acabar... Tenho que pesquisar para saber quem é. Prefeito, posso lhe fazer uma perguntinha? Fique à vontade. O suíço sergipano Marcel Nauer, né, lá no Caípe Velho, fez o Jardim Botânico, que a gente já falou aqui. Além disso, ele é um grande tapeceiro. Ele tem dezenas e dezenas de verdadeiras obras de arte. São pinturas feitas ponto a ponto. É um trabalho belíssimo que pouca gente sabe que ele faz. O FASC está envolvendo o artista da natureza e o artista da fotografia e da tapeçaria, Marcel Nauer, na programação FASC, desse ano, na programação? Não está. Na programação desse ano, Marcel Mas tem trabalhado conosco. Mas não teria como convidá-lo, alguma coisa assim, porque honrar aquela presença na cidade, né? Marcel é um amigo nosso. Eu passei o domingo passado, passei o domingo todo com ele, quando eu chego no sítio dele, ele está sempre querendo me mostrar mais alguma coisa. Eu digo, não, eu preciso ir para casa, porque E aí entra naqueles caminhos. Nós temos um sonho que dividimos, Marcel e eu. Eu passei um tempo, em 2009, como secretário adjunto do Meio Ambiente do Estado. E nós concebemos, com Genival Nunes, que é um amigo da década de 70. Eu sei que Genival trabalhou com você, Nestor, lá na TV Sergipe. O Luiz Adelmo também. Genival é um amigo. Tudo gente da mesma. É uma dessas pessoas que é verdadeiro amigo nosso. Ele vai estar no salão, ele vai ser um dos mediadores do Salão de Literatura lá com Chico Sá. E nós concebemos o sonho, nós estamos trabalhando, de construir um jardim botânico na cidade. Porque além daquela riqueza que Marcel construiu lá, existe uma área ainda bastante preservada de Mata Atlântica, ao lado da Bica dos Pintos. Isso, exatamente. Nós passamos por aí nós lá. levamos, em 2009, levamos à Universidade Federal de Sergipe o curso de Biologia. Eles fizeram um trabalho de imersão naquela mata. Ela está intacta e precisa cada vez mais estar intacta, porque senão a água da bica vai acabar. Esse projeto está pronto, nós estamos buscando os recursos para a gente construir. E Marcel me cobra toda vez que me encontra. E o Jardim Botânico? Então, assim, nós temos esses sonhos que são sonhos... Sabe que eu fico impressionado? Eu queria falar sobre o FASC. Como a gente gosta de São Cristóvão, né? A gente adora, conversa vai para São Cristóvão. Somos todos filhos de lá. É a cidade-mãe de Sergipe. A cidade-mãe, né? A cidade-mãe. Mas uma coisa que eu só queria lembrar, que em toda a poesia... num processo de organização, se você não tiver economia, ela não flui. Perfeito. Então, no caso passado, onde o Luiz participou muito disso, na formação de um mercado de artes plásticas em Sergipe, o festival servia também de uma grande vitrine de talentos, de obras. E durante alguns anos que eu pude acompanhar, através dos trabalhos dele quer seja como marchand, quer seja como criador, ele conseguiu estabelecer um certo mercado de artes em Sergipe. Não sei exatamente como está hoje. Você acha, Luiz, que hoje tem mercado para isso? Não. Por quê? Porque, infelizmente, há uma competição nefasta entre as pessoas que deviam trabalhar
pró. E não há. Sabe o que a gente vai fazer? Aproveitando essa dica dele agora, essa fala dele agora, vou mostrar umas imagens que eu fiz hoje pela manhã na Galeria de Arte Álvaro Santos, do qual o Luiz Adelmo é o nosso diretor na galeria. A galeria que tem uma história, todos aqui sabem disso, né, Clarinha? A Galeria de Arte Álvaro Santos é... Enfim, e ele... Na nossa geração, né, tem uma importância fantástico. enorme, É o nosso berço, é o nosso berço. Ela está com uma exposição lá, 5 Artistas, 5 estilos. 5 estilos. Eu estive lá, fizemos umas imagens, vamos mostrar agora, depois a gente volta para cá para conversar mais um pouquinho, tá bom? Vamos conferir então a nossa 5 artistas, 5 estilos. Olha aí, a exposição com a assinatura do Luiz Adelmo, olha aí. Pois é. Agora, o que ocorre é o seguinte, 98% das galerias de arte de Sergipe são institucionais. Então, não existe ainda a preocupação com o comerciante de arte. Então, todo mundo está organizando, tem verba para o coquetel, tem verba para o convite e não há preocupação com venda. Então, fica difícil... Como é que o artista vai sobreviver, então? Vai viver, Pronto. né? Por exemplo, a Galeria Álvaro Santos, ela tem uma preocupação, que é de pegar o artista e colocá-lo na mídia. Mas não há uma preocupação de venda na exposição. É mais difusão mesmo. Promoção, e eu acho difusão. que esse aí está o grande motivo das artes plásticas, do poder. Não adianta você doar, subsidiar exposições. Não. A gente tem que fazer exposições periódicas, né? Na primeira gestão de Edivaldo, a gente fazia uma exposição por mês, né? E normalmente coletivas. Porque você pegar um espaço público e passar um mês com um artista é uma coisa. Passar com 20, 30 é outra história. Não tenho dúvida. Então, esse é que está o verdadeiro sentido, né, da Galeria Álvaro Santos, que foi uma feliz ideia de Godofredo Diniz, porque a Galeria Álvaro Santos, ela existiu a partir de outubro de 1966. Uma ideia de Clodoaldo Alencar, que era o secretário de governo, né, do prefeito Godofredo Diniz e do arquiteto Rubens Chaves, que pegou
tinha ali onde era um aquário. hoje a Era um galeria, aquário que era um aquário, belíssimo. Eu chorei um aquário que era uma rios quando o aquário réplica. foi. Você visitou esse aquário? Da minha Visitei. infância, eu morava Pois perto é, do Paulo. pertinho. Só que esse aquário era uma réplica de um que existe em Belém do Pará. E que hoje em dia, com a dengue, ia ter que se acabar. Não, mas ele podia ter também acho, podiam ter também aproveitado a também estrutura acho, também arquitetônica e adaptado à galeria. Mas na época existia aquela nova tendência arquitetônica Modernismo. do modernismo que o Rubens Chaves queria fazer. Então foi aprovada, Alencarzinho aprovou, nós todos nos lembramos agora. Eu chorei rios, porque aquele aquário cor-de-rosa era lindo. E ele era uma parte... Você se lembra que era cor-de-rosa? Ele tinha um terraço. Não me lembro que era Eu me cor-de-rosa. lembro, porque eu tenho uma memória de elefante. E tinha aquela escadaria branca, né? Aquela cor-de-rosa com branco. Aquela escadaria branca. E o aquário, na realidade, era na parte de baixo. Ele era como se fosse um porão. Então, aquele porão poderia ser a galeria com luzes, como tem na Galeria d'Orsay, em Paris. Podia ser a galeria iluminada. E na parte de cima se faria o escritório e tal. Quando eu fui falar isso para Godofredo, que gostava muito de mim, aí ele disse, mas Rubens Chaves e Alencarzinho estão apaixonados por esse projeto, tem que modernizar Aracaju, que eu era muito amiga de Godot, apesar de ser menina. Nesse Brasil de políticos insensíveis que querem destruir a arte, encontrar um político, um executivo que ama a arte, que está colocando a arte à frente como seu, né, carregando o porta-estandarte da arte. Parabéns, prefeito. Obrigada. Obrigado, Marco. Uma honra muito grande. Vocês ficam aqui ainda no programa. Saber muita história que tem para contar. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Expressão.